A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Deus, ele falou aqui com Josué. E o Senhor disse a ele para ele não cessar de falar deste livro da lei. Antes, meditar nele dia e noite. Como é que está a sua meditação na palavra do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Você tem se aprofundado nas Escrituras? Ou você só está se alimentando daquilo que você ouve? Hoje o Senhor me trouxe aqui para te falar que Ele quer se apresentar para você dentro da palavra. Ele quer uma leitura diária. Ele quer um nível de intimidade mais profundo. Na verdade, Deus, Ele quer que você conheça mais e mais dos céus dEle, do Filho dEle, daquilo que Ele tem para a humanidade. E tudo isso está nas Escrituras. Existem muitas pessoas que são enganadas. Existem muitas pessoas que não conhecem sobre o Deus que serve. Sabe por quê? Porque não medita. Não medita nas Escrituras, não medita na Bíblia, não vê a vida sendo abençoada. Irmãos, a Bíblia, ela tem instrução para tudo na vida. A Bíblia é um livro poderosíssimo, riquíssimo. É a boca de Deus falando conosco na terra. Hoje Deus diz para você, sabe por que tanta batalha para você não conhecer as Escrituras? Sabe por que tanta batalha para você não se aproximar da palavra de Deus? Porque o inimigo não quer que você conheça, porque a partir do momento que você conhecer a verdade te liberta. A partir do momento que você começar a conhecer mais sobre Deus, você se aproxima dele. Irmã, eu leio e não entendo. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te instrui. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que pedir: Espírito Santo, abre a minha mente. Porque às vezes eu não entendo. Tem coisas que a gente não entende, irmãos. É normal. Nós somos seres humanos e temos as nossas capacidades limitadas. Nós somos falhos e precisamos da ajuda do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo. E o Senhor diz para você hoje: o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Eu quero que você esteja disponível para aprender, diz o Senhor. Declare comigo: eu vou estar disponível para aprender mais e mais de Deus através da Bíblia. Eu vou estar disponível para aprender mais e mais de Deus através da Bíblia. Muitas vezes você pega um livro comum para você ler e você até consegue ler, não dá sono, não dá cansaço. Mas quando você pega a Bíblia, você começa a ver uma batalha espiritual. Tem gente que parece que as palavras que está lendo parece que embaralha na mente. Tem pessoas que parece que lê a mesma coisa e não consegue sair do versículo porque não entende o que está lendo. Tem pessoas que sentem um sono, uma fadiga. Tem pessoas que começam uma guerra, uma batalha espiritual para você parar. Enfim, irmãos, nós vemos que a Bíblia Sagrada não é um livro comum. Nós vemos que o inimigo não suporta quando nos aproximamos das Escrituras. Porque ele sabe que quem está próximo das Escrituras está próximo de Deus. Está próximo dos lábios, da boca de Deus, falando com o seu povo. As Escrituras é tão importante. A palavra de Deus é tão importante que o Senhor instruiu aqui a Josué, a um grande líder. Para que ele viesse ser próspero, para que ele viesse ser bem-sucedido, ele precisava estar meditando no livro da lei. Ele precisava estar apegado à palavra de Deus. E hoje Deus diz para você: não deixe ninguém roubar isso de você. Eu sei que às vezes o nosso dia é tão cheio, né, irmãos? Às vezes são tantas coisas para fazer, mas Deus está dizendo pelo menos um capítulo por dia, pelo menos um versículo, 2, 3, mas você precisa meditar na palavra do Senhor diariamente. Você precisa ter um tempo a sós com Deus, meditando na palavra. Irmão, não sei ler. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que não sabem ler e às vezes você tem vergonha disso. Você diz até que eu queria ler as Escrituras, ler a palavra de Deus, mas eu não sei ler. A minha avó também não sabia ler. Porém, ela conhecia porque ela ouvia.
Ouça a palavra de Deus. Hoje nós temos a disponibilidade, irmãos, da Bíblia narrada, aqui no YouTube mesmo. Bote versículo por versículo, capítulo por capítulo, e você vai ouvindo. Tem uma pessoa que narra a Bíblia pra gente ouvir. Hoje em dia, irmãos, só não aprende as escrituras quem não quer. Quem não sabe ler, aprende. Quem sabe ler, aprende. Agora, você precisa entender uma coisa. Não tem como um cristão ele ter constância. Não tem como um cristão ter a casa edificada sobre a rocha se não conhecer as escrituras. Se não conhecer a palavra, qualquer vento de doutrina que vier, qualquer palavra contrária que vier, qualquer ensinamento errado que vier, se você não conhecer as escrituras, você acaba caindo. Qualquer modinha que chegar, que disser que Deus falou, você acaba crendo. Mas se você conhecer as escrituras, se você estudar a Bíblia, se você tiver um tempo a sós com Deus aqui na sua meditação diária, você vai ver como sua vida muda e ninguém te engana. Às vezes, irmãos, a gente lê um capítulo no dia 2 ou 3, dependendo, e às vezes a gente pensa assim, não entendi nada. Eu já li, não estou entendendo. Só que quando você começa a passar uma luta, quando você precisa de uma palavra para um momento, o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você leu. E você diz, meu Deus, naquele dia eu li aquilo, mas eu não entendi, agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque eu estou vivendo, eu estou passando isso aqui, ó. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre tem uma instrução para a nossa vida. Sempre tem algo bom pra gente aprender com ela, até na genealogia. Tem muita gente que pula, né? A genealogia. Filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. Mas aquilo ali também é importante. E nós precisamos ler. Se não fosse importante, não estava na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é importante. E hoje Deus diz pra você, importante também é que você leia, que você medite. Irmãos. Tem pastores que não tiram tempo para ler a Bíblia todos os dias. Tem missionárias que não tiram tempo para ler a Bíblia todos os dias. Tem dirigentes de ciclo de oração que não tiram tempo para ler a Bíblia todo dia. Irmã, eu não sou pregadora. Eu não sou pregador. Irmãos, nós temos que estar próximos do Senhor, próximos da sua palavra, independente do cargo eclesiástico. Não só ler a Bíblia toda e fica meditando somente quem é pregador, não. Quem é pastor, quem é missionário, todos nós temos que meditar. Vai cantar, tem que meditar nas escrituras. Porque tem muita gente, irmãos, que ministra o louvor, mas não conhece de Bíblia. E às vezes fala tudo errado. Aí pensa, não, eu só tenho que ensaiar para louvar. Não, tem que ler a Bíblia também. Às vezes tem pessoas que tomam conta do departamento infantil, tá ali tomando conta das crianças. Aí dizem assim, não preciso me aprofundar tanto não, que é criança. Quem disse isso? Todos nós precisamos nos aprofundarmos nas escrituras. Todo cristão, toda cristã, todos aqueles que aceitam mais Jesus precisam estar meditando na palavra. A gente vem de uma cultura que as pessoas não gostam muito da leitura. Os brasileiros, na verdade, não gostam muito de ler. É uma realidade, eu mesma não gosto, tô sendo sincera. Mas eu entendo que é necessário. Eu entendo que é preciso. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, me reconciliei há anos atrás com o Senhor, porque vocês sabem, né, que eu era criada desde, assim, criança, no Evangelho, e me afastei na adolescência. Mas quando eu voltei, que eu era jovem, eu lembro que uma irmã falou assim comigo, você já leu a Bíblia toda? Aí eu falei assim, não, pra quê? Ela disse, eu estou lendo, já estou terminando, e é maravilhoso. Leia pra você ver, comece a ler a Bíblia toda. Quando ela falou aquilo, eu disse assim, a irmã tá querendo se aparecer. Vem pra cá me dizer que ela leu a Bíblia toda pra dizer que leu. Na minha mente, olha só como eu tô sendo sincera, que eu pensei assim. Eu achei que era uma bobagem. E quem tinha que ler era o pastor. Quem tinha que ler eram os pregadores. Mas não, hoje eu entendo que uma irmã de banco tem que ler. Hoje eu entendo que nós precisamos conhecer mais de Deus. Como é que eu conheço mais e mais do meu Deus? Como é que eu me aproximo dele com a leitura diária da palavra? É lendo a Bíblia. Você conhece, às vezes o pregador fala alguma coisa que não é, você diz, não é assim não, eu li, você pensa consigo, você não vai lá, né, questionar e nem falar nada, mas você pensa, você diz, não, eu já li isso aqui não é assim não, essa história não é assim não. Às vezes você assiste algo, né, um documentário, alguma coisa, que é baseado nas escrituras, mas você vê que algumas coisas ali são colocadas e você diz, não foi assim não. Na Bíblia não está escrito assim, por quê? Porque você conhece. Como é que nós vamos falar do que não conhecemos?
E se alguém vier te fazer uma pergunta, alguém que não serve a Deus, da tua parentela, da tua família, vier conversar contigo, um colega de trabalho, me tira uma dúvida, eu queria saber aqui sobre isso e isso que está na Bíblia. Você vai dizer, eu vou pesquisar, depois eu te falo. É assim? Você não conhece da palavra do teu Deus, da boca dele falando na terra? Decandor, amante, o derrasto. Hoje Deus diz para você que é tempo de buscar mais, se aprofundar nas escrituras. O Senhor diz na palavra dele, meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente, irmãos, que não está dando prioridade à palavra de Deus e é por isso que anda errante. E é por isso que é soprado para um lado, soprada para o outro, acredita em tudo que se fala. E Deus está dizendo, eu não quero você assim, mas eu quero você com um nível profundo de intimidade comigo. Não consegue ler, não? Não enxerga tão bem? As letras são pequenas? Bote para ouvir a Bíblia narrada. Mas se aproxime das escrituras. Deus me trouxe aqui com esta palavra que é um alerta. Um alerta para a igreja brasileira. Um alerta para o povo de Deus. Não se contente, não se conforme só de ouvir, mas seja uma pessoa que é praticante, seja uma pessoa que é assídua, seja uma pessoa que se aproxima da palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximarmos da palavra de Deus, porque senão, irmãos, a gente não suporta. Os dias são maus, Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos nos fortalecermos. E como é que você vai conseguir se fortalecer? Lendo a Bíblia. O Senhor disse a este grande líder que foi Josué, para que ele pudesse ser bem sucedido, ele tinha que se aproximar da leitura. Ele tinha que meditar. Medite na palavra. Tire um tempo, comece a meditar, comece a pensar. Se possível, as primeiras horas do seu dia, para que os versículos que você lê fiquem gravados. Para que você medite naquilo que você leu. Hoje eu li sobre isso aqui. Olha, aquilo ali é verdade. Olha como Deus ele fala. Olha, isso aconteceu no meu dia e pela manhã, no meu devocional, na minha leitura diária. Eu li sobre isso. Quando alguém vier falar algo com você, você vai poder responder com certeza, com convicção. Por quê? Porque você conhece as escrituras. Irmãos, é diferente quando você conversa com alguém que conhece as escrituras. Eu mesma fico impactada quando eu vejo alguém que conhece bem, que maneja bem as escrituras. É bonito demais, irmãos. E Deus está dizendo, eu quero fazer de você uma pessoa assim, minha filha. Eu quero fazer de você uma pessoa assim, meu filho. Conhece o Deus que serve. Você vai observar que o apóstolo Paulo, quando ele abria os lábios, que ele falava, né, sobre aquilo que Deus ordenava ele a falar, ele falava de maneira tão, mas tão detalhada. Até hoje a gente fica impressionado com as cartas dele. O quanto Deus, ele deu sabedoria. Mas por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele estudava. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um homem erudito. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, não deixe ninguém roubar isso de você. O seu tempo de meditação. O seu tempo ali, ó, de estar meditando nas escrituras, se aproximando de Deus. Quando você medita nas escrituras, você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima das escrituras, quando você está lendo, o diabo não fica achando brecha na tua vida, porque você sai fechando brechas que às vezes você nem sabia que era brecha. Tem coisas que a gente aprende na Bíblia, irmãos. Tem coisas que às vezes nem é muito dito. E às vezes a gente lê e fala, meu Deus, por que as pessoas não falam muito sobre isso? Por que eu não escuto os pregadores, pastores falando muito sobre esse assunto? Mas eu estou aqui, ó, lendo a palavra. E o Senhor está falando comigo. O Senhor está me mostrando que isso é pecado. O Senhor está me mostrando aqui, ó, abrindo o meu entendimento sobre este negócio. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não escuta os homens falando. Mas a palavra do Senhor fala. E se nós estivermos abertos para aprender, Deus está aberto a nos ensinar. O Espírito Santo está aberto a nos instruir, mas nós temos que estar com o coração aberto para aprendermos. Eu não estou falando que você vai ser um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora, não.
Nós precisamos derrubar esse tabu. Nós precisamos, irmãos, quebrar essa ideia errônea que entrou na mente dos cristãos, que só ler a Bíblia quem tem cargo eclesiástico, só lê a Bíblia quem vai pregar, só lê a Bíblia quem é missionária, quem é pastor, quem é pregador. Não, irmãos, todos nós que somos filhos de Deus, somos chamados à salvação, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos nos entregarmos, sabe o que? Ao conhecimento da palavra de Deus. Porque nisso nós também glorificamos o nome do Senhor na nossa história. Quando somos conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Não somente seja uma pessoa que ouve. É bom nós ouvirmos. Sim, eu gosto de ouvir a palavra. Eu gosto de ouvir as pessoas pregando. Eu gosto de ver a forma que Deus, Ele usa cada pessoa de maneira diferente e especial na palavra dele. Mas o meu tempo de leitura não pode ser roubado. Não pode ser tirado por aquilo que eu ouço somente. Eu não posso me conformar somente em ouvir. Sendo que eu tenho acesso para ler, para assim o Espírito Santo falar comigo, me dar instrução conforme o que Ele queira para a minha vida. Seja uma pessoa que conhece do Deus que você serve. Não seja alguém que só conhece de ouvir falar. Mas seja alguém que os teus olhos contemplam a Ele através das Escrituras, através da palavra. Se alguém vier te falar alguma coisa contrária da palavra, você vai poder ali rebater e dizer: não, nas Escrituras está escrito assim, assim, assim. Como é que você sabe? Porque você tem intimidade. Porque você medita, como o Senhor disse a Josué, medita nela dia e noite, para que sejas bem-sucedido, para que você venha prosperar, para que o teu caminho seja abençoado. Eu tenho certeza, minha irmã. Eu tenho certeza, meu irmão, que você quer que o seu caminho seja abençoado. Você quer que você venha a ser próspero, bem-sucedido, mas isso só vai acontecer se você se aprofundar na palavra, se você se aprofundar nas Escrituras. E hoje o Espírito Santo te convida a uma imersão na palavra de Deus, te convida a uma profundidade na leitura da Bíblia. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Você vai ver como você vai mudar, como você vai ter mais estrutura. Você vai ver como a tua casa vai estar edificada sobre a rocha. Leia a Bíblia, escute a Bíblia, fale da Bíblia, pois a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de daqui a 30, 40, 50 anos. A Bíblia já diz tudo o que está acontecendo no mundo e o que ainda acontecerá. A Bíblia é um tesouro que Deus deixou para nós, que possamos valorizar esse tesouro que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que fala conosco de maneira especial, nos mostrando, Pai, que a palavra do Senhor é para ser valorizada. A palavra do Senhor é a boca do Senhor falando conosco na terra. Nós precisamos buscar mais e mais, Pai. Nós precisamos buscar mais e mais, estarmos próximos do Senhor, através das Escrituras. Coloca o desejo no nosso coração, desperta a vontade, Pai, de lermos a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida de maneira especial, para que possamos conhecer mais e mais, Pai, do Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos e prósperos em tudo que a gente vier a fazer. Como o Senhor disse a Josué, eu tenho certeza que hoje o Senhor está falando com homens e mulheres e dizendo: medita na minha palavra, come Bíblia, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida e através da tua história. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa instrução. Eu creio que os teus filhos vão colocar esta palavra em prática, vão ler a tua palavra todos os dias e a história deles vai mudar completamente. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras
forças contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho, para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O próprio Deus, ele falou com Josué. O próprio Deus disse a ele que ele tinha que meditar no livro da lei dia e noite. Hoje Deus diz para você: medite, não cesses de meditar na palavra, pois a tua história vai mudar e o teu caminho será bem sucedido. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.